Juan Henrique Pereira Ibanez, representante do Sindicato Interestadual das Escolas de Ensino da Aviação Civil, SINEAC. Boa noite, bom dia, na verdade, a todos. Queria agradecer ao senador Maranhão pela oportunidade de estar falando, a todos os integrantes da mesa e a todos que estão aqui presentes. Acho que eu botei uns slides aqui, botei até os dados que tem ali do sindicato com relação aos meus dados, mas eu queria falar um pouquinho para vocês o que é o sindicato e o que ele vem representando hoje e da preocupação. Eu acho que eu acompanho o Castanho com relação a essa preocupação com a formação, porque, principalmente por estar lidando dia a dia com a formação de profissionais da aviação. A questão dos aeroclubes também, eu acho que eu sou oriundo de uma faculdade de aviação civil, então uma entidade privada, mas também me preocupo muito com relação à continuidade dos aeroclubes no Brasil. Também acredito na ANAC com relação à fiscalização, e acredito que ela também está olhando o aeroclube, porque a gente tem que definir o que é aeroclube, qual é a diferença de aeroclube e de escola. Na verdade, o tratamento que deve ser dado para os dois, vendo na relação profissional, da formação profissional, acredito que são o mesmo, tem que cumprir as mesmas regras, né? Mas o aeroclube, ele tem seus benefícios, as pessoas que normalmente trabalham no aeroclube não recebem nada, aliás, normalmente não, elas não recebem, com relação à parte de diretoria, né? Então, são pessoas apaixonadas que estão lutando e tentando e trabalhando pela formação profissional. Quando eu recebi a questão da reformulação do código, eu recebi o primeiro texto, e tinha lá a sugestão de manter a questão da isenção da cobrança de tarifas. Quando eu abri, fiquei um pouco surpreso quando eu vi que está sendo colocado e foi tirado essa questão do novo código agora que está sendo sugerido. E aí eu confesso para vocês que eu não gosto muito de matemática, mas eu fui obrigado a sentar na frente da calculadora e começar a fazer um pouquinho de cálculo para depois apresentar para vocês o que isso representa para uma escola, para uma entidade com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, no caso de um aeroclube. Pode passar o próximo slide. Só para vocês terem uma ideia do que é o sindicato, porque o sindicato hoje, como o Wagner falou, a gente tem hoje participando, bem participativa, são em torno de 30 entidades. Mas, por ser sindicato, a gente representa todo o Sul e Sudeste. E se a gente pegar o Brasil, hoje são um total de 200 escolas, no Sul e Sudeste a gente representa 155 instituições. Então, dá 77,5% das instituições privadas. Aeroclubes, vocês podem ver como perdeu a força, né? Se comparar que antigamente nós tínhamos somente aeroclubes no Brasil. No Brasil, então, tem 117, no Sul e Sudeste, 98, nós representamos 83%. Faculdades, aí já tem um número um pouco menor, né, que começou tudo lá com a PUC. No Brasil são 27, no Sul e Sudeste 17, em torno de 62,9%. Então, hoje, se a gente vê a abrangência do sindicato, a gente está tratando com 65,9% das entidades hoje do Brasil. A maioria da formação profissional, depois a gente vai falar um pouquinho sobre com relação à parte mais voltada para os instrutores de voo, que eu estou muito preocupado com a questão da permanência do emprego deles, né, e das pessoas que atuam dentro das instituições de ensino, por causa da cobrança dessas taxas. Pode passar para o próximo slide. A gente tem hoje no Brasil, falando um pouquinho das aeronaves que tem hoje no Brasil, esses dados são de 2015, né? Não deve ter mudado muita coisa com relação a isso. Aqui não está um dado, mas hoje no Brasil são um total de mais de 25 mil aeronaves. Nós estamos falando da cobrança de 2.009 aeronaves, né? Que totalizariam os 100% das aeronaves de instrução. No Sul e Sudeste a gente tem mais de 80% dessas aeronaves. Então, quando eu estou falando em cima da experiência de mais desses 80% das aeronaves hoje de instrução que tem no Brasil, e os dados que a gente trouxe são assustadores com relação a isso, né? Pode passar para o próximo slide. Hoje, se a gente for fazer um cálculo, que eu fiz um cálculo rápido daí, em cima das aeronaves, dos dados que a gente tem,
Então, a gente pode estimar mais ou menos 2 instrutores para cada aeronave, se for enxugar, né? Porque o normal é ter em torno de 3 instrutores por cada aeronave. Então, a gente teria hoje empregado no Brasil mais de 4.000 instrutores. No Sul e Sudeste, a gente vê que são 3.202 instrutores empregados no Brasil, né? Pode ter uma variação um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Então, eu estou muito preocupado com o emprego desses instrutores, mas também com todo o emprego do pessoal técnico-administrativo dentro dessas instituições, que a gente tem que lembrar que dentro de uma instituição de ensino não é simplesmente um instrutor ou a pessoa que está ali que depende dessa instituição. Pode passar um pouquinho para o próximo slide. Falando hoje do momento atual, que a gente fala muito que para formar um piloto é caro, né? A gente costuma dizer que para a pessoa ser um piloto hoje é muito caro. Eu coloquei ali mais ou menos o piloto, o valor do combustível, né, do Avigás. Eu utilizei o aeroporto de Florianópolis como referência e botei uma variação, que é uma variação que a gente pode ter dependendo da localidade, né? Então, todas as taxas, tudo que eu estou passando para vocês aqui agora, eu tomei como referência o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o Hercílio Luz. Então, hoje lá o combustível se paga em torno de R$ 6,20. O cálculo da hora de voo, para que vocês entendam, normalmente ele é feito 3 vezes o valor do combustível da aeronave. Então, por isso que é interessante a gente colocar esse valor de R$ 6,20 e tem uma variação de até R$ 8,00, mais ou menos, o preço do combustível, dependendo da localidade. Isso impacta diretamente na hora de voo. Claro que também impacta o modelo do avião, da aeronave que vai voar. Então, se for pegar uma estimativa da hora de voo hoje, dá em torno de R$ 380 até R$ 429, mas eu sei que tem outras localidades que cobram até quase R$ 500 o valor da hora de voo, né? Mas vamos ficar com os 429 e R$ 380 o valor. Então, hoje, para formar um piloto comercial, que é aquele piloto que já pode exercer a profissão de piloto, se gasta R$ 57.000, se for olhar os 380, e R$ 64.350, se for tomar como base essa variação que eu coloquei, certo? Esse é o momento atual. Este é o momento e é a situação que as escolas hoje estão lutando para conseguir manter, principalmente na situação hoje, que a gente sabe que está a economia do Brasil e como as escolas estão sofrendo, porque as pessoas não têm hoje condições de estar mantendo e pagando essas horas de voo, né? Pode passar para o próximo slide. Aqui eu coloquei o valor das taxas que serão cobradas, para vocês verem o quanto isso vai incidir no valor da hora de voo. Como o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas Castor falou, isso vai ser repassado para o aluno, isso vai ser repassado para a hora de voo. A gente não pode pensar que a instituição vai suprir esses gastos e vai assumir e vai trabalhar no prejuízo. Então, se a gente for ver a tarifa de pouso hoje no Aeroporto Internacional de Florianópolis, é R$ 141,92. Então, isso já vai crescer. Auxílio à navegação em rota, R$ 65,00. Auxílio rádio controle de aproximação, R$ 108,00. Auxílio rádio controle de aeródromo, R$ 25,34. O imposto, né, o incremento de imposto, porque a gente tem que lembrar que se aumentar todos esses valores, no final a instituição ela vai ter que pagar também o imposto em cima desse aumento dessas taxas, então ele incide em torno de R$ 85,31. Aqui não estão as taxas de permanência e nem as TAFs, que no caso o Wagner chegou a colocar, né? Esse valor chega a R$ 426,55. Nós estamos falando de 2.009 aeronaves num mundo de 25.000 aeronaves. O quanto 2.009 aeronaves vão representar em valores para taxas aeroportuárias? Quantos por cento isso se refere? É um valor irrisório se for pensar na questão da permanência dos aeroportos e nos gastos dos aeroportos. Pode passar para o próximo slide? Então, se a gente fazer um comparativo do que vai acontecer com a hora de voo, a gente vai ver que uma hora de voo vai crescer até mais de 100%, chegando a um total de 112% no aumento da hora de voo. Pode passar o próximo slide? Acho que se a gente pegar a formação de 57.000, ela vai passar para 120.000, né? De 64 para 128 mil reais. Ela está mais que dobrando, gente.
né? Então, ela tem um aumento de R$ 63.982. É um aumento muito grande para colocar no bolso do aluno. Aí que começa a vir a nossa maior susto e o maior medo com relação a isso, porque apenas só mostrei os dados para vocês, mas conversando com as escolas, com os aeroclubes, com as entidades nas quais nós representamos, né, naquelas que estão ligadas diretamente e até mesmo as que não estão ligadas diretamente, que a gente está sempre mantendo contato, que eu me refiro ligada diretamente é que está ali filiada e está participando de todas as discussões, mas a gente mantém contato com todas as escolas igual, né, por representar a classe, e quando tem assuntos dessa importância, a gente normalmente consulta eles. Pode passar para o próximo slide. Então, a gente vê uma redução. Eu não estou dizendo que ela vai acontecer dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, nada. Eu estou dizendo que é imediata essa redução de 75% das escolas. De 200 escolas, vão passar a ter 50 escolas no Brasil. Porque quem trabalha com uma iniciativa privada não trabalha para ter prejuízo. E se a pessoa está vendo que vai ser cobrada essas taxas, ela conhece o mercado no qual ela está inserido e ela não vai querer trabalhar. Ela vai tentar tirar o mais rápido possível o dinheiro no qual ela investiu. Os aeroclubes, eles ainda sustentam um pouco mais, mas em média de 50% dos aeroclubes vão fechar, porque eles já estão hoje com dificuldades de se manterem. Se começar essa cobrança de taxa, automaticamente, em torno de 50% dos aeroclubes não vão conseguir se manter. E eu falo não vão conseguir se manter porque o aeroclube é um povo que, vamos dizer assim, ó, é um povo mais dedicado. Eles estão lá muito mais movidos pela paixão do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente é movido pela paixão, a gente briga mais, a gente luta mais, né? Nas faculdades, a gente não fala de fechamento de faculdade, mas a gente fala de fechamento de curso. Porque se o curso não dá lucro, a gente para de investir nesse curso. Eu sou de uma faculdade e eu sei o quanto é importante isso. Se o curso não está trazendo receita, está trazendo prejuízo, vamos investir num curso que traga mais receita e traga um lucro maior. Então, em torno de 60% vão fechar o curso de piloto, né, de ciências aeronáuticas e os cursos tecnológicos também. Nós estamos saindo de um mundo de 344 instituições para 124 instituições. É uma redução muito grande. Pode passar para o próximo slide. Se a gente vê daí o número de aeronaves, a gente vê também que tem uma redução muito grande, né? Aplicando o mesmo percentual daqueles que tinham lá, então a gente reduziu em torno de 50%, porque a gente tem que lembrar que uma aeronave pode ser repassada para outra, então isso aqui já é mais uma estimativa, né? Aquelas escolas que vão ficar. Pode passar para o próximo slide. Eu acho que esse aqui é uma questão que deixa já um impacto já imediato com relação à formação profissional, com relação ao instrutor de voo, a quem está empregado hoje dentro de uma instituição. De 4.000, a gente vai baixar para em torno de 2.008 pessoas trabalhando na aviação como instrutor de voo. De 3.000, a gente passa para 1.600. A gente chega a 408 instrutores em outras localidades do Brasil. Esses dados me assustam um pouco, porque a gente tem que preocupar com relação à formação de profissional. E aí eu peguei alguns dados com relação à parte que o Castanho falou com relação à preocupação dos pilotos estarem saindo do Brasil e indo para a China, para os Emirados Árabes, que tem muita gente indo e é realmente por causa do dinheiro, porque todos eles adoram o Brasil, pelo menos todos que eu tenho contato. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um comandante, amigo meu, que ele disse o seguinte: cara, eu estou pensando seriamente em ir para a China. Eu vou lá e trabalho em torno de 8 anos e volto aposentado. Então, para vocês terem a ideia do que é a diferença do valor financeiro que a gente está falando hoje do piloto no Brasil e do piloto na China. E esse valor é interessante colocar porque é exatamente pela falta de pilotos. E se a gente for pegar uns dados de uma pesquisa da Boeing, que eu não cheguei a colocar na apresentação, mas ela diz que daqui a 20 anos vai precisar e necessitar de mais ou menos mais de 1 milhão de pilotos no mundo. Na América Latina, a gente está falando aqui da América Latina, 45 mil pilotos, né? Então, o Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, de formação de piloto de linha aérea, a gente tem 448 profissionais formados por ano, dados de 2015.
Então, nós vamos reduzir isso praticamente pela metade. Gente, se não trabalhar com a isenção dessas taxas e tarifas, como já vinha sendo, é só manter no código, nós estamos falando que daqui a mais ou menos 10 anos, nós vamos estar trazendo piloto de fora do Brasil, porque nós não vamos ter mão de obra para poder trabalhar aqui no Brasil. É um dado que é extremamente preocupante para as instituições e para o futuro da aviação no Brasil. Pode passar mais slide, que eu acho que daí já acabou. Eu queria reforçar a questão que o Castanho colocou com relação à parte da isenção das tarifas, né, das taxas, mas eu gostaria de lembrar também da questão dos auxílios à rádio, auxílio à navegação, também que é muito importante. Porque se não tiver somente se tiver somente a questão da isenção de pouso, a aeronave ela vai pousar até dentro do aeroporto, mas a gente tem que lembrar que o piloto ele precisa ter também a experiência de falar e puxar pelo rádio e tudo mais. Então, gente, é extremamente importante e me deixa muito assustado se não for mudado isso e manter o que estava no código antigo, que é a isenção dessas taxas. Obrigado. Muito bem. Agradecemos ao Dr. Juan Henrique Pereira